Pai, nós te invocamos juntos e precisamos de Ti, da Tua palavra, da luz eterna, da luz única, da luz da verdade. E nós queremos pedir que Tu silencies os nossos corações, que Tu coloques em nós aquela disposição interior de agasalhar a Tua palavra em nós. Pelo amor do Teu nome, não deixa que nada interrompa, nada distraia o fluxo do Teu Espírito querendo acordar-nos para a verdade que transforma o coração, a mente, que muda caminhos, que altera os fins da nossa vida. Por favor, prepara-nos para a palavra da vida, com desejo de vida. Vence em nós os impulsos suicidas, os apegos à morte. Nós pedimos que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente boa de Deus, eu vou entrar direto no nosso texto. Já houve preâmbulos demais a essa fase do nosso caminho do discípulo, e nós estamos agora vendo o chamado Sermão do Monte, especialmente no capítulo 5, que foi o que nós iniciamos. E na quarta-feira passada eu falei exclusivamente sobre o verso 22 do capítulo 5, que tem como contexto a fala de Jesus no verso 20, que diz: porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. A justiça dos escribas e dos fariseus era aquela justiça dos comportamentos exteriores. Se alguém nunca matou alguém que recebeu um certificado de óbito, essa pessoa nunca assassinou. Se alguém nunca adulterou, porque nunca consumou nenhum ato sexual fora do casamento, essa pessoa nunca adulterou, do ponto de vista dos fariseus. Se alguém nunca partiu para derramar o sangue do outro em vingança, então, do ponto de vista dos fariseus, essa pessoa nunca se vingou. Se a pessoa jurasse por Deus, pelo céu, pela terra ou pelo templo, do ponto de vista dos fariseus, não importava se fosse sincero ou não fosse sincero, essa pessoa estaria falando a verdade. Se o indivíduo ficasse jejuando e passasse o dia inteiro na praça, mostrando a sua cara pálida de tristeza e de uma piedade estereotipada, essa pessoa era considerada piedosa do ponto de vista dos fariseus. Se ela desse esmolas bem visíveis e trombeteasse os seus feitos, essa pessoa era justa do ponto de vista dos fariseus. E por assim ia. De modo que Jesus, quando diz: se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, ele não estava falando em agregar meticulosidades legalistas e moralistas para o lado de fora da vida. Ele estava falando era em trazer o mandamento da vida para fora dos elementos apenas exteriores de domesticação comportamental e introjetá-los como valor, como princípio, como consciência, como uma natureza que vai sendo regenerada pela palavra e tendo o mandamento de Deus inscrito no nosso interior. Essa é a justiça que excede a dos escribas e dos fariseus, não porque agrega
ou acrescenta, ou adiciona qualquer coisa ao conjunto de leis e de cerimônias e de qualquer que fosse o elemento de detalhamento que eles pudessem fazer em relação a tornar aquela uma lista imensa. Não. Não se trata desse exceder. É um inceder. É trazer para o lado de dentro. É fazer com que não seja apenas behaviorismo, pavilavionismo de doutrinação de comportamento, de condicionamento exterior. Ao contrário, para Jesus, excedia aos escribas e fariseus se virasse vida, se tornasse ser, se transformasse em constituição interior da pessoa, se alcançasse fazer uma simbiose com a vida dela de modo que a vida da pessoa fosse se tornando o princípio e o mandamento da palavra, e a palavra fosse se transformando o princípio e o mandamento da própria vida. Então, isto dito, nós vamos ler aqui o que segue. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento de tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Na quarta-feira passada, feitos os preâmbulos, nós gastamos a maior parte do tempo falando sobre o significado dessa ira imotivada, dessa ira adoecida, desse espírito de antipatia que se transforma em perversidade dentro da gente. E eu disse que hoje nós continuaríamos falando sobre a segunda designação. A primeira é a ira imotivada. A segunda é dizer o insulto contra o irmão. E a terceira é a nulificação dele, é o processo de nihilificação existencial do próximo. A palavra usada no texto e preservada no Novo Testamento não é de origem grega, mas aramaica, falada por Jesus no cotidiano dele e que significava oco, nada, coisa alguma, a palavra raca, que nós só vamos ver na quarta-feira que vem. Hoje, eu quero me concentrar com vocês no significado do insulto. Ser discípulo de Jesus, como eu disse na quarta-feira passada, tem tudo a ver com o exercer de controle sobre nós. Ser discípulo vem da raiz da palavra disciplina. Discípulo é o que segue a disciplina. Nesse caso é a disciplina do Evangelho, é a disciplina de Jesus. Só que a disciplina do Evangelho, a disciplina de Jesus, como a gente tem visto insistentemente hoje mesmo, eu já passei 10 minutos falando a respeito do assunto, não é feita de exteriorismos. E nem tampouco é fruto de condicionamento, de domesticação, de behaviorismo. Não é psicologia de Skinner. Não é algo que nasce geneticamente condicionado em nós e que, se não estiver embutido desde o gene, não se desenvolve nunca mais. Ao contrário, qualquer um pode ser discípulo. Skinner concorde com isso ou não, Pavlov concorde com isso ou não, Freud concorde com isso ou não. Tenha o indivíduo as complexidades que tiver. Jesus disse: se alguém quer, venha. Então,
Ser discípulo é aprender a disciplina do Evangelho. E a disciplina do Evangelho não é código de domesticação externa, não é para inglês ver, não tem a ver com manifestação de comportamento para consumo e observação de terceiros. Ela gera um fruto, essa disciplina no discípulo. Um fruto visível. Um fruto palatável, um fruto verificável, um fruto que se torna comportamento, mas antes se torna atitude, antes se torna princípio, antes se torna caráter, antes se torna espírito, ser. Quando vira comportamento é porque já fez a viagem do interior mais profundo para fora, de modo que ela aparece do lado de fora como fruto, que corresponde à natureza intrínseca do ser, que foi moldado, de modo que a disciplina do discípulo não é um treinamento militar de comportamentos exteriores e de continências em horas marcadas, mas é a regeneração, é o aceitar, é o acolher a semente regeneradora do Evangelho, abrir o peito e oferecer-se como um chão fértil, umidificado, arado e fecundo para agasalhar a semente da palavra, deixá-la criar raízes em nós, aprofundar-se, crescer e dar o seu fruto abundante no devido tempo. E é isso que excede a justiça dos escribas e dos fariseus, que é behaviorista, que é só para o lado de fora, que é só comportamentalista, não alcança o âmago do ser. Gera comportamento exteriorizado, mas não gera um ser regenerado. Gera um produto verificável de comportamento, mas não gera um fruto espontâneo do ser transformado. E é isso que faz toda a diferença. Então, conforme a gente viu na quarta-feira passada, falando de ira, e das implicações horrorosas dela, e vimos também a dimensão sadia da ira, como uma psique incapaz da ira saudável, está adoecida. Vimos os limites da ira saudável e vimos quando ela se torna algo que dá lugar ao diabolos, que divide a gente, que racha a gente, que entra no inconsciente da gente e que vai demonizando a gente na medida da sua permanência em nós, até que ela se transforma num estado de olhar. Ela nos corrompe a esse nível, nos deforma a esse ponto. Hoje, o tema é insulto. E foi Jesus quem disse: quem proferir um insulto contra o seu irmão estará sujeito a julgamento de tribunal. Aí a pergunta para quem ouve o Evangelho de mim e aprende a palavra da pobreza do que eu tento ensinar, já aprendeu que não existe a menor possibilidade da gente iniciar esse assunto se nós fazermos a pergunta pivotal, essencial. Qual é essa pergunta? A pergunta é aquela de sempre. Como é que Jesus tratou as pessoas para eu entender o significado de insulto? Porque Jesus é a nossa chave hermenêutica. Ele é o verbo que se fez carne. Então não preciso saber grego, hebraico, aramaico, nenhuma língua original para entender o Evangelho. Porque Jesus é a explicação do Evangelho. Jesus é o Evangelho. Eu não preciso recorrer a milhões de doutores passados da igreja para entender o Evangelho. Eu só tenho que fazer uma pergunta. Como foi que Jesus, que é o verbo, a palavra que se encarnou, e, portanto, o que seja a palavra de Deus ganhou em Jesus sua concretude, sua materialização, ganhou em Jesus a sua manifestação histórica plena, ganhou em Jesus a sua interpretação, ganhou em Jesus a sua
corporificação. Se o verbo se fez carne e se Jesus é o verbo encarnado, então eu entendo o que ele diz a partir do que ele encarnou. Porque ele não era como os fariseus que diziam uma coisa e faziam outra, nem tampouco como eu que anuncio coisas grandiosas e saio correndo atrás para ver se as alcanço na minha própria vida. Diferentemente de um fariseu ou de mim, ele era a plenitude completada, realizada, ele era o alfa e o ômega da palavra encarnada. Por isso, a pergunta é simplesmente essa. Porque senão a gente vai para o grego clássico, aí vê aonde Plínio velho, Plínio jovem e todos os eruditos da antiguidade grega mencionaram a palavra insulto, em que contextos, com que pesos, com que significados. Falando de fulano, ele usou a palavra insulto com esse sentido. Falando de não sei o que com esse sentido. E a gente fica naquele panteão grego com a suposta ideia de que estamos sendo iluminados e aculturados e estamos sendo apenas distraídos por uma baboseira. Porque não interessa as variáveis do grego, interessa a encarnação do verbo. Só isso. Então, a pergunta é só uma. Para quem não sabe, uma única palavra em grego e mal lê português. Como foi que Jesus, que era o verbo encarnado, tratou o próximo em relação à questão do insulto? E aí eu vou saber a medida certa do significado disso aqui. Jesus insultou alguém? Alguém lembra de algum insulto de Jesus? Ele usou palavras fortes. Chicotada é mais que um insulto, né? É uma agressão mesmo, né? É uma agressão. E aquele recado que ele mandou para Herodes? Quando vieram dizer a ele, ó, cuidado com Herodes, hein? O que foi que ele disse? Ide dizei a esta raposa, que eu curo hoje, faço milagres amanhã e terminarei no terceiro dia. E o cara era o rei. Ide, dizei a esta raposa. Quem ouve a palavra, que insulto. Se alguém disser isso do presidente Lula, não sendo eu na internet, mas numa TV aberta, provavelmente receba um processo amanhã do Ministério da Justiça por maus tratos formais, pela falta de respeito, pelo decoro do cargo da presidência da República. Ide dizei a esta raposa. É uma palavra para os ouvidos da autoridade insultuosa, né? Me chamando de raposa, o que ele pensa que é? Abram em Mateus 23. Vejam quando ele explodiu, denunciando pela última vez a hipocrisia dos fariseus, assim, de carreirinha. São ais e ais e ais e ais e ais. Ai de vós, fariseus, sepulturas invisíveis, sepulcros caiados, raça de víboras, manipuladores de informações, pretensos senhores da cátedra de Moisés, não entram no reino e nem deixam entrar. Ai de vós que dais a volta ao mundo para fazer um prosélito parecido com vocês e depois fazem o homem se tornar 2 vezes mais filhos do inferno do que vós mesmos. São declarações, e aqui eu resumi apenas umas 7 ou 8 delas, numa lista imensa em Mateus 23, de extrema agressividade. E como ele, sendo o verbo encarnado, sendo a coerência feita carne
em relação à palavra eterna, sendo a harmonia absoluta entre a razão absoluta de Deus e a plenitude dessa experiência ante os sentidos humanos na história, portanto, palavra encarnada, diz que eu não devo proferir um insulto contra o meu irmão, porque senão eu estarei sujeito a julgamento, enquanto ele manda um recado para Herodes desaforado daquele jeito, e abre o verbo em cima dos fariseus, dizendo, ai de vós, e é uma metralhadora giratória. Estaria ele violando o seu próprio ensino? Ou o que Jesus chama de insulto aqui é algo que se diferencia do que ele fez? E se é algo que se diferencia do que ele fez, se diferencia em quê e se diferencia em como? É óbvio que se Jesus é o Verbo encarnado, ele não está nos dando uma instrução de um modo e praticando a palavra de um outro. Ele está nos dizendo aquilo que ele próprio praticou, do contrário, o Verbo se extinguiria diante de nós, perderia o seu significado. Então, o que Jesus chama de insulto? Em primeiro lugar, insulto é energia. É energia. Essa é a primeira coisa que a gente precisa aprender. Insulto, antes de ser um conjunto de palavras, é uma energia que pré-existe a palavra falada dentro de nós. Segunda coisa que a gente precisa aprender é que não só o insulto é uma energia que precede a palavra dita, a palavra falada, mas ela também se transforma no insulto quando o objetivo dela é a destruição do objeto a quem esta palavra se destina. Então, primeiro é uma energia. E, em segundo lugar, ela tem uma finalidade destrutiva na afirmação. Seja a afirmação verdadeira ou não. Mesmo que seja verdade, se for falado sem amor, nenhuma verdade sem amor realiza o poder que a verdade carrega como promessa. A verdade realiza a promessa de iluminar, de libertar, de quebrar cadeias, dita em amor. A palavra verdadeira, dita com ódio e desamor, não carrega a verdade em si. Ela vem mentirosificada pelo Espírito que a pronuncia. Por exemplo, o nosso famoso meu amado. É um palavrão a maioria das vezes. Quando o cara vai perdendo a paciência com o outro, no meio chamado cristão, ele começa a chamar o cara de meu amado. Não, meu amado. Amado, aguarde. Amado, depois. Amado, se o amado puder esperar, eu estou indo. Meu amado, eu já disse. Meu amado. Aí ele chega, o cara vem chegando e de repente o sujeito leva um susto com o desprazer da aproximação deles. Ô, amado. Aí Mas não é nenhum PQP. Mas soa como, muitas vezes. Não é nenhum vai tomar no candango. Mas manda o cara para as regiões abissais mais anais do mundo e do submundo, muitas vezes. É uma energia. Eu conheço pessoas que nunca falaram um palavrão na vida.
mas elas nunca falaram sem palavrão na energia. Nenhum palavrão na boca e tudo que falam é um palavrão. Porque a energia é um palavrão contínuo. É um insultar o outro. É um emular o outro com o espírito do desgosto e do desagrado o tempo todo. É uma energia. E além de tudo, é uma energia que carrega dentro de si o espírito da desconstrução. Quando Jesus disse de Herodes, ide dizei a esta raposa que eu curo hoje, ressuscito amanhã, faço milagres amanhã e ressuscito no terceiro dia, vocês podem ter certeza absoluta que, diferentemente de mim, Jesus não amava mais a João do que a Herodes. Diferentemente de mim, ele não amava mais a Pedro do que a Herodes. Escandalizem-se os católicos. Diferentemente de mim, ele não amava mais a Maria do que a Herodes. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus é amor. E todo pai corrige e disciplina o filho a quem ama. Não há na declaração de Jesus para Herodes a energia de quem o manda para o inferno. Há a energia de quem quer acordar um lobo, uma raposa, para ver se ela abre os olhos para a possibilidade de se enxergar e virar outra coisa. Quando ele diz, ai de vós, fariseus, a expectativa é esta. É um grito final para um grupo que endurece a cerviz todos os dias e que estava na iminência de ser quebrantado sem que houvesse cura, como de fato veio o quebrantamento final e a cura não chegou. Então, um insulto não é Jesus dizer, ide dizer esta raposa, e nem dizer, ai de vós, fariseus hipócritas. Nem fazer isso com a veemência da energia dos que advertem, mas, sobretudo e exclusivamente, o insulto é o que vem carregado daquela energia que esmaga, que agride, que ofende e que tem o objetivo de gerar a desconstrução doente do outro, de diminuí-lo, de acachapá-lo, de reduzi-lo, de subjugá-lo, de feri-lo, de machucá-lo, de enfermá-lo na existência. Esse é o significado de insulto no Evangelho, segundo Jesus, o Verbo encarnado. Agora, por que essas palavras são tão importantes? Porque o que Jesus está falando aqui é do poder esmagador da palavra que sai da boca da gente. Ela tem um poder atômico. Ela tem um poder de uma destrutividade extraordinária. É por isso que a ênfase dele aqui na disciplina do discípulo tem a ver com ensinar-nos a controlar o poder de morte e de vida que pode emanar de dentro de nós, das nossas palavras. A ira que a gente viu na quarta-feira passada é uma coisa que se instala naquele nível de profundidade que constrói um caroço de antagonismo satânico dentro de nós. O insulto, a agressividade, que é essa energia que objetiza gerar destruição, ela é carregada pela palavra. Ela é uma energia antes de ser a fala. Mas uma vez que ela se configura como uma energia,
Com fala ou sem fala, ela é um insulto energético impossível de não ofender, cortar, ferir, machucar ou magoar, falando-se ou não falando-se. E quando se a fala, até aqueles que apenas sentiam e não discerniam e não esmiuçavam o sentido do desconforto horrível que lhes era causado, agora, pela decodificação desse volume que antes era apenas um desconforto horrível a esmagar alguém, o indivíduo fica consciente. O código é quebrado pela fala e o outro entende que é acerca dele que a intenção destrutiva está absolutamente canalizada. E aí a gente chega naquele momento em que Jesus fala, e ele está dizendo aqui, mas eu vou recorrer a um texto mais adiante em Mateus 12, sobre o significado terrível do que procede como uma energia perversa de dentro da gente e se transforma em palavra contra o outro, contra o próximo, por várias razões. Vejam em Mateus, no capítulo 12, do verso 33 ao 37, que diz assim: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau tira do mau tesouro coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. E alguém, ao ler a parte final dessa declaração de Jesus, fica pensando que é um jogo de palavras, o juízo final, e não é. Essas palavras apenas se tornam o que se tornam por causa das energias que elas carregam, por causa do que elas expressam. Vocês viram? Como o início do que nós lemos está falando de fruto. E eu comecei hoje aqui dizendo que a diferença entre a justiça dos escribas e fariseus e a dos discípulos, e a que a dos escribas e fariseus é de comportamentalismos e a dos discípulos é de fruto. É da natureza essencial que produz o que a ela é peculiar, e não uma performaticidade de exterioridades. Aqui, ele começa dizendo: ou fazei a árvore boa e o seu fruto será bom, ou a árvore má e o seu fruto será mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Como é que vocês podem falar coisas boas sendo maus? Portanto, pela fala, a gente identifica a energia do ser. A fala acaba se transformando o fruto da energia espiritual e existencial da gente. Com todas as ressalvas que eu já fiz na meia hora anterior, de que o palavrão é a energia, não é a palavra. Mas é óbvio que toda energia má haverá de tentar encontrar a pior palavra que puder para imantá-la exatamente com aquilo que se transforme numa espada precisa para ferir o ser do outro. A boca fala do que está cheio o coração, de modo que quando eu procedo e faço um insulto contra o meu irmão, eu estou abrindo o baú da minha alma e mostrando, de fato, a minha sujeira e não a dele. O indivíduo que normalmente insulta vive da presunção de que ele está descobrindo o lixo do outro. Na realidade, Jesus diz que ele está apenas revelando o seu próprio.
A presunção, o engano, o auto-engano do ser insultuoso é de que ele tem o poder de desvestir e de desnudar o outro, sem saber, segundo Jesus, que ele está desnudando-se a si mesmo, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, quando ele diz que quem proferir o insulto contra o seu irmão estará sujeito a julgamento, é claro. Porque o indivíduo não está sujeito ao julgamento apenas pelo insulto proferido, ele está sujeito ao julgamento porque ele se fez sujeito do julgamento por quem ele é, e ele não tem nem o que apelar, é pela boca dele mesmo que ele está confessando a natureza do seu ser. Ele está fazendo a declaração da sua condenação no insulto praticado. Ele está dando sentença ao justo juiz para ser sentenciado. Ele está expondo com a boca os volumes guardados no baú secreto das suas mazelas, agora sobre a presunção de que é uma denúncia contra o outro, mas pela veemência dos seus ódios ele expõe a sua própria natureza. Esse é o primeiro aspecto. A coisa, antes de ser algo que destrói o outro lá, é sempre alguma coisa que começa a me ferir, a me julgar, a me destruir aqui. Antes de ser por causa do outro, e é por causa do outro, porque o outro pode ser dramaticamente destruído por essas palavras, por esse poder homicida dos verbos perversos, das energias de morte. Se você quiser pensar até egoisticamente, antes de pensar no outro, pense em você. Porque você está expondo para Deus, sem apelação, o baú dos seus ódios, dos seus lixos, porque a boca fala do que está cheio o coração. É que por isso que pelas minhas palavras eu serei julgado, ou eu serei justificado, porque de toda palavra frívola que procede da boca de todo homem, cada um de nós dela dará contas no dia do juízo. Então, não brincar com essas energias do ódio que se transformam em fala, que se transformam em modo, que se transformam em atitude, que se transformam em agressões verbais ou olhares ou em vazamentos de energia ostensiva, gritantes contra o outro. Além de ser algo que eu não devo fazer porque pode destruir o outro, é algo que eu não devo começar a fazer porque já destruiu a mim. E a permanência nela é meu juízo, é minha desgraça, é a declaração explícita e flagrante do que me constitui. Eu sou insulto, eu sou raiva, eu sou inveja, eu sou comparação, eu sou competição, eu sou o indivíduo que olha para o outro, enxerga no outro coisas que ele diz que no outro não gosta, apenas porque o outro está na posição que não é a dele, e ele insulta, revelando apenas sua própria ambição, capricho, lixo, amargura, ou os entulhos dos ódios e das frustrações que se transformaram no próprio ser amargurado desse indivíduo. Agora existe o outro. E o outro pode ser destruído por essas palavras. Ouvistes o que foi dito? Não matarás. Não foi assim que ele começou?
Eu, porém, vos digo que aquele que se irá sem motivo contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Aquele que proferir um insulto contra o seu irmão estará também debaixo de juízo. E o que o nulificar estará sujeito ao inferno de fogo. De modo que se de um lado ele diz isso tudo para me salvar do que ele diz que é o meu destino se eu andar assim, se eu fizer do conteúdo da minha vida algo feito desses elementos, eu vou de juízo em juízo, vou de fogo em fogo, vou de angústia em angústia, vou de punição em punição, vou da própria experiência da sentença que eu pronuncio sobre outros, caindo sobre mim, eu me torno o inferno de mim mesmo. Mas não é só por mim, é por causa do outro, porque isso mata o outro. Foi por isso que Jesus disse, associando a ira motivada, o insulto e a nulificação verbal ou de atitudes que a gente faça do outro, a matar. Vocês ouviram? Não matarás, eu porém vos digo, matar não é só isso. Matar é também isto. Como a gente viu na quarta-feira passada, menos de 1% da população da Terra cometeu um homicídio. No entanto, o planeta está cheio de assassinos. Tem assassino na sua casa, na sua parentela. Tem muita gente aqui pensando na sogra, mas dá uma folga para ela, coitada. Muda o personagem. Muito assassino. Muita gente com energia de morte o tempo todo em relação ao outro. Insultos cabem nas construções, nas dissimulações as mais diversas e variadas. Cabem no silêncio, cabem no muxoxo, cabem no estalar de lábios, cabe num desviar desprezador de um olhar que grita para o outro, seu idiota, sem dizer coisa nenhuma. Cabe aonde a gente desejar. Não falta espaço para caber um insulto. E o poder devastador dele é incomparável. Se uma criança insultada, a gente conhece as consequências. O poder de monstrificar alguém pelo insulto, pela repetição de algo. De condicionar, de determinar, de fatalizar a pessoa por aquela declaração, dependendo de quem diga, da ascendência de quem diga, da veemência de quem diga, ou da importância que o outro atribua a quem diga, ou da persistência e da constância do que se diz. Tem-se o poder de aniquilar não apenas os infantes frágeis, mas gente grande e adulta. Com o convívio de certas pessoas esmaga, deprime até a morte. Você já teve a experiência de quase morrer num relacionamento? Quase morrer? De sair porque está morrendo? Ninguém enfiou uma faca em você, não, era assim, caldo. Te enfiaram debaixo d'água, o cara sentou em cima, ou a fulaninha. Não é só homem que tem esse poder, não, mulher também tem um peso esmagador nessas horas. Senta na tua cabeça, meu querido, na banheira. Acende um cigarro e te deixa lá, assim, para sempre, embaixo d'água. Um caldo de impossibilidade de respirar nenhum oxigênio de vida. É um clima de morte, é um insulto constante.
Às vezes a pessoa sai de casa, mas ela é tão insultuosa que a sombra insultuosa dela permanece. Ela vira um fantasma. A mulher não tem nenhum descanso, dizer, ah, que bom, ele saiu para trabalhar. Saiu coisa nenhuma, ele tirou o corpo de casa, mas deixou o diabo dele lá, assim, ó, o double dele lá, ó. Aquele espantalho, assim, a coitada, para onde olha só vê aquilo, porque há agressão na cama, agressão no banheiro, agressão atrás da geladeira, agressão na mesa, agressão para todo lado, para onde ela olha, ai meu Deus, aqui ele já me disse isso, ali ele me olhou daquele modo, ah, desgraça. Agora, a verdadeira desgraça é a gente saber que há pessoas que existem assim. Esse é o modo de vida, essa é a forma de expressar poder. Essa é a forma de dizer eu mando aqui, essa é a forma de dizer eu controlo. Essa é a forma de dizer a manifestação de soberania do lugar é minha. Frequentemente, a atitude insultuosa constante que se transforma num regime de governo, seja na relação conjugal, familiar, profissional, em qualquer que seja o nível, acontece porque o indivíduo carrega dentro de si o espírito da tirania, do despotismo. E as consequências das palavras que saem da nossa boca podem ser desastrosas. Tanto quanto pela misericórdia de Deus também podem ser milagrosas. E eu quero concluir lendo com vocês alguns textos no livro de Provérbios. Abram comigo no livro de Provérbios, por favor. E nós vamos iniciar lendo em Provérbios, no capítulo 12, verso 18. Que diz assim: alguém há cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Alguém conhece alguém assim? Cuja tagarelice, a compulsividade falante é como uma espada de esgrima solta, assim, ó. Onde a pessoa chega, aquela língua... ela vai ferindo tudo, retalha tudo. Conhece essa figura? É casado com ela? Está namorando ela atualmente? Mas a língua dos sábios é o oposto à medicina. Tem gente que chega, abre a boca e fere todo mundo. Tem gente que chega, abre a boca e cura todo mundo. Tal é o poder da língua e da energia do pensamento que se transforma em palavra, em modo, em atitude, em comunicação. Vamos ver Provérbios 13, verso 7. Uns se dizem ricos sem ter nada. Eu peguei a referência errada. De fato, não é esse o texto, é Provérbios 15, 4. Que diz assim: a língua serena é árvore de vida, mas a língua perversa quebranta o espírito. Você usa a palavra, ela pode ser árvore de vida. Que coisa maravilhosa você usar sua língua, sua energia, seus pensamentos, sua comunicação, seu dizer, para construir um jardim do Éden, para plantar árvore de vida. Onde você vai, abriu a boca, uma semente de vida, abriu a boca, é outra semente de vida, abriu a boca, é semente de vida, é árvore de vida. Por outro lado, o que se diz é violento quando diz, mas a língua perversa tem o poder de quebrantar qualquer espírito. Você chega perto e você se arrebenta, você se deprime, você se panica, você se destrói no convívio com esse tipo de gente ou de relacionamento. Vamos ver Provérbios aqui no capítulo 16.
no verso 24, que diz assim: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Favos de mel, doce para a alma. Olha só o cara que, ao invés de andar no caminho das verbalizações insultuosas, da produção de um espírito carregado da energia da amargura, que gera essa atitude, que produz, no fim, essa fala de morte. Mesmo quando não diz um palavrão, ela é o palavrão da vida contra o próximo. O contrário dela está aqui descrito. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma de quem fala, de quem ouve, e medicina para o corpo de quem fala e de quem ouve. Eu já experimentei na vida algumas ocasiões em que algumas palavras se transformaram em palavras repetitivas na minha boca porque eu estava carregado daquela energia. E nesse caso, eu tenho experiências do bem e do mal. Mas eu não estou aqui para falar-lhes das do bem, porque as do bem vocês têm de sobra. Eu abro a boca o dia inteiro só trazendo medicina para a alma. E vocês sabem muito bem disso. E, portanto, é do mal que eu tenho a contar, como experiência pessoal. Houve um tempo na minha vida, na década de 90, que duas palavras ficaram ocupando a minha mente o tempo todo, e eu não sabia por que elas se tornaram tão recorrentes. Só posteriormente eu verifiquei que o meu espírito estava carregado daquela atitude, daquela energia, por isso elas vazavam de mim daquele modo, e elas geraram em mim não só a construção do pavimento ruim do lado de fora, mas produziram as doenças equivalentes do lado de dentro do meu próprio corpo. Não brinque com isto. Você faz uma sinapse mental quando essas coisas começam a ser repetidas, se tornam recorrentes, a energia recorrente, o psiquismo recorrente. Todas essas coisas formam um conjunto sindrômico que passam a ganhar a vida própria dentro da gente e vão afetando para o lado de fora, vão afetando a construção dos nossos pensamentos e vão se somatizando na carne da gente e na carne dos outros. É por isso que frequentemente na família as pessoas adoecem das doenças uns dos outros. E a gente não sabe por que não foi vírus, o contágio foi verbal, foi energético, foi relacional. Ou leiam ainda Provérbios, no capítulo 12, no verso 25, que diz assim: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Então é algo que, se procede de mim como palavra boa, me levanta. Os nossos humores estão profundamente ligados às nossas palavras. A gente começa a se ouvir, na nossa murmuração a gente entra num ciclo de hamster mental. E eu não sei disso por causa de você, não, eu sei disso por causa de mim. Se eu amanhecer o dia e der lugar a uma irritação que comece a circundar, e eu comece a alimentá-la, e eu comece a dar comida na boquinha dela, e eu comece a ficar com alguma pena de mim mesmo em relação àquilo, e vá fazendo daquilo uma declaração em círculo, aquele roda-moinho cresce, vira um tornado, no fim do dia um tufão. Mais ainda, vamos ler aqui em Provérbios, no capítulo 15, no verso 1, olhem a veemência dessas palavras. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, o insultuoso recebe insulto de volta também. Ele suja água para depois beber, como eu venho dizendo aqui desde o início da nossa conversa hoje. Mais adiante a gente lê
em Provérbios 12, 19, algo no mesmo espírito, falando das duas línguas, da veraz e da mentirosa. O lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa apenas um momento. Então, o insulto, quando ele é verdadeiro, eu disse no início, quando é carregado de ódio, mesmo sendo verdadeiro, ele já se mentirizou no processo, ele perdeu o poder da verdade. Só que na maioria das vezes o insulto não é verdadeiro, ele já é a construção do ódio, e a construção do ódio já é a fantasmagoria da antipatia, construindo um personagem hediondo e monstruoso para justificar o nosso próprio lixo ser derramado sobre o outro. E mais ainda, vejam Provérbios 18, 21. Eu teria muitos outros textos a citar, mas eu estou pulando-os para nós não nos alongarmos muito. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. E o que mal a utiliza, come da sua miséria e do seu lixo. Mas a vida e a morte estão no poder da língua. A minha vida é a minha morte, porque se com a tua boca tu confessares a Jesus como Senhor, e no teu coração tu creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, tu serás salvo. Está aqui, entre a boca e o coração acontece todas as coisas na vida do homem, para a vida e para a morte. Por outro lado, se do meu coração procederem coisas ruins, elas vão se transformar em morte para mim, vão se verbalizar em morte, que me sentencia no engano de pensar que eu sentencio o outro. Frequentemente eu estou sentenciando o outro a sofrer aquilo que sobre ele eu julguei, mas espiritualmente, ainda que ele sofra na história, o meu susto eterno será ver que o juízo que eu lancei sobre ele caiu todo sobre mim e que ele foi absolvido, apesar de todas as mágoas e dores que carregou, dos males que sobre ele eu provoquei. Vida e morte procedem do poder da nossa própria língua. E por último, minha gente, vamos ler aqui em Provérbios, no capítulo 26, o verso 28. Provérbios 26, 28. A língua falsa aborrece a quem feriu, e a boca lisonjeira é causa de ruína. O outro extremo da ofensa é a falsidade. Às vezes a gente agride o outro, não apenas quando pronuncia contra ele alguma coisa que carrega a energia, a veemência da destrutividade. A destrutividade se oculta também na falsidade, no disfarce, no engano, no malogro que a língua produz. Então, meu irmão, olha aqui para mim. Você vai para casa hoje e vai começar a pensar séria e profundamente, só um minutinho, Dora, para a gente terminar aqui. A gente vai pensar séria e profundamente numa coisa. É o que a gente anda fazendo com a produção das nossas energias de pensamento, de emoção, de fala e de comportamento. Tudo isso começa numa inclinação espiritual, com uma propensão. É uma pequena determinação, é um pendor, é uma veneta, é uma penseira. Eu quero que seja assim. Aí isso começa a moldar os pensamentos. Aí eles viram um monobloco. Aí eles produzem uma energia contínua. Aí essa energia se transforma em atitude, em gestual, em modo, em andar, em olhar,
em franzir de testa, em muxoxo, em virar de rosto, em movimentos, em subtezas. Vira cenografia, vira teatralização de uma comunicação que já não se contém na subjetividade. E por último, se transforma em palavra. E no caso negativo, com o poder da morte sobre mim e com o poder de destruir a vida do outro. Se no casamento é provavelmente o lugar onde a gente mais tem a facilidade de experimentar as desgraças dessas coisas. E às vezes você vê gente boa que se ama ou que um dia se amou muito, mas que foi se entregando àquilo que Paulo diz aqui que é para a gente não se entregar, às gritarias. As gritarias. Às vezes a gente fica pensando que as gritarias são bobagem. Claro que existem silêncios sepulcrais que são cheios de ódio. Mas a gente só atinge o nível do silêncio homicida numa relação conjugal depois de muita gritaria. Começa com pequenos desrespeitos que vão se avolumando, vão se avolumando. Começa com a nossa desconsideração pelo limite do outro, pelo cansaço do outro, ou pela hora do outro, ou pela fraqueza do outro. Começa com a nossa falta de piedade por um vacilo que o outro deu e a gente reforça ainda mais. Viu? E vai, e vai, e vai. Daqui a pouco tem um poço no Golfo do México, vazando petróleo de ódio para todo lado, matando o ecossistema da conjugalidade, da família, a gente não sabe por quê. Então o exercício que a gente vai fazer é esse. É ir para casa hoje e fazer uma releitura, viagem do seu comportamento exterior, das suas palavras. Veja o que você fala para as pessoas, como você fala. Que isso tudo começa em como você pensa nelas. E veja se já não existe gente que está espetada como uma borboleta morta por um alfinete na parede da sua casa, naquele nível em que você diz, esta aqui receberá sempre esse tratamento, não importa o que aconteça. Veja quanta gente já está morta assim, ó, no seu estojinho de coleção de insetos humanos. Quanta gente você já botou lá, já espetou e já deixou o cara no teu voodoo. Com suas palavras, atitudes, energias. E tome a decisão de fazer isso hoje por duas razões. De fazer a coisa que desespeta o outro, que salva o outro. Por você, para que essa sentença não fique sobre você como juízo permanente. Como julgamento perene de Deus, de anjos e da sua própria consciência que não lhe dará paz, que vai se somatizar em você de algum modo. Sem falar no elemento da constituição da sua própria eternidade, que está sendo construída por esse material que você fornece. E a segunda razão é por causa do seu próximo. Porque a nossa justiça tem que exceder a dos escribas e dos fariseus. E eles achavam que não matavam só quando não tiravam a vida física. Jesus acha que a gente tem o poder de matar, mesmo quando ninguém morre fisicamente, mas é psicologicamente desconstruído, é emocionalmente desfeito, é existencialmente desmontado por nós, perde o gosto da vida, se deprime, se arruína, porque a gente lança sobre ele os venenos que nos habitam. Cuidado, essa é a palavra do Evangelho que eu tinha a dizer a você hoje. Vamos ficar em pé e vamos orar. Agora, Dorinha, fica livre, eu sei que você está precisando sair com pressa,
Não? É. Tiraram isso daqui, ó, estava lá. Não sei quem foi que trouxe para cá, porque no início da reunião estava lá. Gente boa. Isso tudo é muito sério. Olha para dentro do coração. E não poupe ninguém, não deixe ninguém fora da lista, daquele tipo que você diz, não, esse aqui merece. Eu sei que você está aí dizendo, meu Deus, estou sendo tão injusto, aquele cara nem é tão ruim assim, mas aquele outro ali, aquele ali, vai continuar debaixo do tacão. Para com isso, meu irmão. Cuidado. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E perdoa-nos também porque a gente não sabe o que julga, o que fala, o que diz. E nós nos tornamos o tempo todo os carcereiros que executam o juízo que nós pronunciamos contra o próximo, só que sobre nós mesmos. Por favor, vem salvar as nossas almas de tanto espírito de insulto, de tanto espírito de irreverência com o próximo. Vem salvar o nosso ser de tanto palavrão gritado dentro da gente, de tanta raivinha que vai encontrando escaninhos em nós. Vem nos salvar dessa vontade de ferir. Vem nos salvar dessa facilidade de magoar. Vem nos salvar dessa nossa capacidade de falar sem pensar. Dessa nossa estupidez, dessa nossa logorreia perversa. Vem nos salvar da nossa língua irreflexiva, das nossas palavras frívolas, das nossas pulsões perversas que quando a gente ouve já mataram o próximo e depois a gente não sabe mais nem como recolher. Por favor, coloque em mim, me dá aquilo que o salmista pede, coloca um anjo à porta da minha boca, para que as palavras frívolas que da minha boca ainda procedem, ou as intempestivas, ou as ferinas sejam mortas e eliminadas para o meu bem. Eu te agradeço por não andar proferindo-as contra o meu próximo, mas eu sinto que muitas vezes eu ainda as profiro contra a vida. Eu quero pedir em teu nome, Jesus, que da minha boca saia apenas palavra que seja medicina para o meu próximo e para mim. Que tu me deis uma mente que não guarde espaço para nenhum pensamento que não seja conforme Cristo, que não seja segundo o Evangelho. Para que os pensamentos curados produzam uma energia divina, gerem uma atitude de graça, produzam um comportamento de vida e gerem palavras de medicina para a alma de todos e para a minha própria e para a de todos nós. Salva-nos desse engano que nos tem feito andar cheio de agressão, agressividade, raiva contida, e às vezes ventadas em palavras que são espadas ferinas, envenenadas. Perdoa-nos por tanta gente que a gente já machucou. E machuca sem ver, sem sentir, quando a gente vai ficando aculturado na agressividade, na palavra dura ou ríspida, ou no descuido que ofende. Por favor,
Que o Teu Espírito trabalhe profundamente em nós. Nos cure disso. Porque se nós formos curados das pulsões nervosas e maldosas da nossa língua, da nossa tagarelice ou frívola ou perversa, nós estaremos encontrando grande saúde diante de Ti, para nós e para o nosso próximo, e para tudo quanto constitua vínculo na nossa vida. É o que eu te peço por mim e pelos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém e amém.